Mas enfim, vamos então olhar para esses três personagens que são focalizados nesse trecho que está aqui, dos versículos 15 a 22. O primeiro, como eu disse para vocês, é a figura de Sarai. Vejam então o que diz o texto bíblico. Lembrem-se, nós estamos dentro de um ambiente textual que realça a aliança que Deus fez com Abraão. Ele fez uma aliança com Abraão e ele repete essa aliança, mudando o nome de Abrão para Abraão, dizendo: olha, você vai ser pai de muitas nações. E isso é parte das promessas da aliança. Você vai ser pai de muitas nações. Ele traz uma novidade nesse capítulo, no capítulo 17. Ele fala: olha, eu quero que os descendentes, os seus descendentes, os descendentes de Abraão, eu quero que essas pessoas recebam um sinal no corpo. É o sinal da aliança. Até então Deus não tinha exigido nada disso. Agora no capítulo 17 ele faz essa exigência. Ele fala: olha, eu quero que todos os da casa de Abraão, eu quero que todos os descendentes de Abraão para sempre, a descendência de Abraão para sempre, traga uma marca da aliança em seu próprio corpo, os descendentes do sexo masculino. Então ele instituiu a circuncisão, e nós já estudamos isso nos versículos 9 a 14. Agora, nos versículos 15 a 17, outras novidades são trazidas relacionadas à aliança. Lembrem-se, os irmãos não podem esquecer de que consiste a aliança. A aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança que está recheada por promessas. É um pacto que Deus fez com ele, que está recheado por promessas. Que promessas são essas? É a promessa da terra, a terra de Canaã, sendo dada a Abraão e a sua descendência. Ele prometeu essa terra, é a atual Palestina. Nós veremos depois, na medida em que formos estudando a Bíblia, nós veremos os exatos limites territoriais dessa terra que Deus prometeu. Isso faz parte das promessas da aliança. Ele prometeu uma descendência numerosa e incontável. Ele prometeu isso também. Isso faz parte das promessas do pacto, da aliança. E ele prometeu que por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele não esclarece, não dá detalhes acerca de como seria isso aqui nessa altura. Nós sabemos depois que isso aconteceria através de um descendente de Abraão, chamado Jesus de Nazaré. Nós aprendemos isso quando contrapomos tudo isso ao Novo Testamento, isso é dito claramente. Nós aprendemos isso, até então não sabemos, aqui o texto não revela, só mais na frente ele revela, mas tudo isso compõe as promessas conectadas, acopladas ao pacto que Deus fez com Abraão. E agora no capítulo 17 existem essas novidades: a mudança do nome de Abrão para Abraão, em vez de pai exaltado, pai de muitas nações. A instituição desse sinal físico nos descendentes de Abraão do sexo masculino, que é a circuncisão. E agora, nos versículos 15 a 22, aparecem mais algumas novidades, todas elas conectadas ao pacto que Deus fez com Abraão no capítulo 15. Então vejam aí, agora focalizando a figura de Sara, vejam aí mais uma inovação, mais uma novidade referente ao pacto. Observe, diz assim: disse também Deus a Abraão. É aqui já a quarta vez no capítulo que Deus fala, que Deus conversa com Abraão. E ele diz: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Qual é a diferença? É muito próximo os dois nomes, né? Sarai e Sara. São nomes muito próximos. E o que significa Sarai? Sarai significa princesa. Esse é o significado de Sarai, princesa. Sarai, significando princesa, é uma forma antiga. Quando Sarai nasceu, os seus pais colocaram esse nome nela, Sarai. Talvez em virtude de alguma origem nobre dessa mulher. Talvez por causa disso. Então o nome Sarai apontava para
provavelmente o passado dela, ela tendo ali uma origem nobre, uma origem real. E agora Deus ordena que o nome dela seja modificado, uma pequena modificação. Ela se chamaria Sara. E o que significa Sara? Sara significa também princesa. Então o que mudou? Qual a diferença? De Sarai para Sara, o significado é o mesmo. Por que Deus mudou? Bem, Deus mudou o nome de princesa na forma antiga para princesa na forma mais modernizada, porque assim como princesa na forma antiga apontava para o passado, Deus queria que agora princesa na forma atual apontasse para o futuro. Como assim? Basta nós olharmos a sequência do texto. Olha, o nome dela, ela era princesa que apontava para o passado. Mas agora o nome dela vai ser princesa, mas apontando para o futuro. Como assim? Vejam então a sequência, vejam aí o que diz o versículo 16. Diz assim: abençoá-la-ei. Por que ela vai se chamar Sara? Evocando realeza futura. Por quê? Eu vou abençoá-la e dela te darei um filho. Notem, até agora Abraão não sabia que o filho da promessa viria de Sara. Ele não sabia disso. Ele sabia que teria um descendente, e a partir desse descendente, a sua descendência iria ser numerosa. Mas ele não sabia que a mãe seria Sara. Ele, inclusive, tentou providenciar um descendente através de Agar, por sugestão da própria Sara. Sara pegou Agar e deu para ele, dizendo: olha, isso suscita descendência para nós, através da escrava. E Abraão aceitou, porque ele não sabia que Sara seria a mãe do descendente da promessa. Então aqui Deus revela: não, a mãe do descendente da promessa não será Agar. Eu sei que você já tem um filho, eu sei que você já tem um garoto já até crescido, que é Ismael, eu sei disso, mas não será esse menino que vai dar seguimento, que vai herdar as promessas da aliança que eu fiz com você. A mãe do menino que herdará as promessas da aliança que eu fiz com você será outra, será a sua esposa, não a sua concubina. Será a sua esposa, e a sua esposa é Sarai. E eu vou mudar o nome dela, agora o nome dela vai ser Sara, para apontar para o futuro que eu tenho preparado, o futuro que eu escrevi. E ele diz: abençoá-la-ei, e dela te darei um filho, sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Agora veja aqui a conexão com o nome princesa: reis de povos procederão dela. Ou seja, ela vai ser a rainha-mãe. Ela vai ser a rainha-mãe, a grande rainha, porque reis, príncipes, princesas, reis, pessoas nobres vão proceder dela. Então agora, quando você chamá-la pelo nome, você não vai mais lembrar do passado dela. Quando você chamá-la pelo nome, que não será mais Sarai, princesa na forma antiga, você vai chamá-la de Sara, princesa na forma moderna. Quando você chamá-la assim, você não vai mais se lembrar do passado, você vai se lembrar do futuro, das promessas que eu tenho para ela. Então são novidades que Deus vai acoplando ao pacto aos poucos. Agora Abraão sabe: então a mãe do descendente que ele disse que me daria não é qualquer uma. Eu posso ter, casar futuramente outra vez, como de fato ele se casou mais tarde, mas não serão essas mulheres que darão o filho prometido. Será Sara, a minha esposa. E de fato ela se tornou tudo isso. Se os irmãos olharem para Isaías 51:2, vejam Isaías 51:2. Observem esse texto, Isaías 51:2. É muito bonita a história da nossa redenção. A história da nossa redenção começou lá atrás. Nós estamos em Gênesis 17 e Deus está preparando,
tudo para o advento do Messias prometido. Agora nós já sabemos o nome da mulher que dará continuidade à semente que trará Jesus ao mundo. Tudo isso é a história da redenção, é a história da salvação. Deus vai revelando aos poucos detalhes dessa história. Nós temos que louvar a Deus pela vida de Sara. Temos que louvar a Deus que Deus escolheu essa mulher para ser a matriarca da linhagem santa, que um dia trará o Messias ao mundo, e através dele então todas as famílias da terra serão abençoadas, como ele prometeu a Abraão no capítulo 15 e no capítulo 12. Vamos então ver Isaías 51, 2. Vejam como Sara passou a ser vista, isso muitos séculos depois, ao tempo de Isaías, mais ou menos o 7º século, 8º século antes de Cristo. Diz assim: olhai para Abraão, vosso pai, e vejam a sequência, e para Sara, que vos deu a luz. Vejam, Sara, que é considerada a mãe de Israel. Ela é a mãe de Israel. Por quê? Porque Deus escolheu essa mulher para ser a mãe da linhagem prometida. E ela de fato foi. Toda a nação de Israel procedeu dela. Mas o que é interessante notar é que essa mulher, Sara, ela recebe aqui em Isaías esse destaque especial, né? E aqui no texto de Gênesis, nos versículos 15 e 16, ela recebe esse destaque especial também. Os versículos seguintes já não destacam mais tanto Sara, mas os versículos 15 e 16 destacam bastante Sara, e no capítulo 51 vemos esse destaque sendo dado a ela também. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que ela é destacada mais uma vez. E eu quero abrir um parênteses para mostrar para os irmãos esse destaque. Os irmãos devem observar, em 1 de Pedro 3, de 3 a 6, como os autores do Novo Testamento, ou em especial Pedro, né, claro, ele dá o seu destaque a Sara. Nós vemos Sara como a matriarca de Israel, vemos Sara como a mulher que Deus escolheu para trazer, para dar seguimento à linhagem prometida e trazer o Messias ao mundo, vemos tudo isso. Mas Pedro, ele se apega à figura de Sara também, ele enfatiza a figura de Sara com outros objetivos. Note bem, veja o que diz 1 de Pedro capítulo 3, versículo 3. Observe aqui, veja como Sara vai entrar aqui na história. Ela não entra somente como a matriarca da nação de Israel, ela entra também como a matriarca das mulheres piedosas. E isso nos surpreende um pouco. Sara, no Antigo Testamento, é a matriarca da nação de Israel. Mas Pedro, olhando para a Escritura, vê que essa mulher não é somente a matriarca da nação de Israel, a ancestral física, biológica da nação de Israel. Ele diz, olha, ela é uma matriarca em dois sentidos. Ela é a matriarca da nação de Israel, mas ela também é a matriarca de todas as mulheres piedosas, ele diz. E você fica, quando nós lemos isso, nós ficamos um pouco incomodados, porque nós conhecemos bem Sara. Os irmãos têm me acompanhado aqui. E os irmãos não têm, eu tenho certeza que os irmãos não têm uma simpatia muito grande por Sara. Tenho certeza. Especialmente depois da novela, né, da Record, que nós vimos aqui quando estudamos os capítulos anteriores, falando aí sobre os problemas dela com Agar. Os irmãos devem se lembrar de como essa mulher agiu. Ela era uma senhora idosa. Ela fez uma trama toda oferecendo a escrava para o seu marido. Ela tratou a sua escrava como um objeto. Ela fez isso, tratou a sua escrava como um objeto. Depois que ela entregou a sua escrava para o seu marido, ela reclamou da sua escrava para o seu marido, e a sua escrava sofreu tanto, ela judiou tanto de Agar, mas tanto, ela foi tão cruel com Agar, que Agar não pôde suportar e fugiu para o Egito. Estava no caminho do Egito quando um anjo a socorreu. Agar teve que voltar e pedir perdão para Sara e suplicar que ela recebesse de volta, e Agar a recebeu, mas ela se mostrou bastante intransigente,
cruel, maquiavélica. Nós não temos na nossa cabeça a figura de uma santa. Não temos isso quando lemos o Antigo Testamento e o modo como Sara se comporta. Se os irmãos olharem o capítulo 18, os irmãos vão ver de novo Sara aparecendo lá. Mais uma vez, as lentes do escritor se voltam para Sara no capítulo 18 e nós vemos essa mulher sendo dissimulada. Ela ouve Deus dizendo que ela teria um filho. E sabe o que ela faz? Ela ri. Ela ri. E aí o anjo fala assim: por que a sua mulher riu, Abrão? E ela fala assim: eu não ri. Com quem você está falando? Então Deus se enganou. Não, eu não ri não. Dessa vez o senhor errou. Que raio de mulher é essa? Como você não riu? Você riu sim. E ela aí se calou. Mas nós vemos essas histórias todas e falamos: mas que mulher piedosa é essa? Mas o que acontece? Pedro ele focaliza um aspecto na vida de Sara que parece ter sido dominante apesar desses episódios. Esses episódios que nós vemos e que são descritos nos capítulos anteriores aqui a Gênesis 17, esses episódios não podem ser vistos como episódios que descrevem o perfil dominante de Sara. Ela não era uma mulher assim a vida toda. Ela teve momentos assim. Alguns episódios na vida dela foram marcados por essa postura, como acontece com qualquer pessoa. Nós não podemos ser definidos por um erro que nós cometemos num determinado momento. Não podemos ser definidos por isso, por episódios isolados da nossa vida, por falhas que nós cometemos em algum momento da nossa vida. Não podemos ser definidos dessa forma. E Pedro faz isso. Pedro não define Sara a partir de alguns episódios em que ela se comportou mal. Não, ele percebe nela um comportamento dominante. E esse comportamento dominante que ele consegue perceber nela, é a isso que ele se apega. E se apegando a isso então, sem canonizar, sem beatificar Sara, ele destaca esse aspecto dominante e fala: olha, as mulheres piedosas, elas terão Sara como matriarca se elas agirem de tal e tal forma. Vamos então ver, vejam aí 1 de Pedro 3, de 3 a 6. As mulheres devem imitar Sara, não no episódio de Agar, não no episódio da crueldade contra a escrava, não no episódio da dúvida, mas em certas posturas dela. Veja aqui o que é dito em 1 de Pedro 3, diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Isso significa que as mulheres devem andar mulambentas. É isso? Claro que não, claro que não. Isso aqui significa que as mulheres, elas não devem fazer isso o foco de suas vidas. Porque essa postura de centralizar a vida na estética corporal, cabelos, roupas, joias, enfeites e tudo mais, isso, Pedro diz, isso não deve ser dominante na mente das mulheres piedosas. Elas devem se vestir bem, elas devem cuidar dos cabelos, elas devem usar aí as suas joias, ou quem não tem joia, usar as suas bijuterias, vai lá na Pink Biju, compra baratinho e vai lá. Ainda existe isso? Existe isso? Acho que não, né? Não sei. Eu sei que eu tenho 4 mulheres em casa, né? Então eu conheço um pouquinho da coisa aí, né? Então não tem problema. Você pode ter tudo isso e deve ser assim. É isso que torna as mulheres cativantes, bonitas, encantadoras. Mas isso não pode ser compor valores dominantes da mente da mulher cristã. Ela pode sim ser cuidadosa, zelosa, cuidar da sua aparência, mas ela não pode centralizar a vida nisso, ser escrava disso, se dedicar só a isso, pensar somente nesse aspecto da vida, porque isso é errado. Ela tem que se preocupar com outras coisas. Veja, o texto fala de outras roupas, o texto fala de outras joias. Veja o nome dessas joias, fala assim: seja porém
O homem interior, ou seja, o íntimo da pessoa, o íntimo da mulher, da esposa, deve ser unido ao incorruptível trajo. Veja qual é a roupa que ela vai usar então. Trajo de um espírito manso e tranquilo. Essa é a roupa que a mulher deve usar. A roupa dominante das esposas e das moças e das mulheres em geral, diz Pedro, deve ser a roupa da mansidão. Ela deve usar a saia, o vestido, o xale, o penteado, o colar, a pulseira da mansidão e da tranquilidade. É assim que a mulher deve se trajar. Essa é a roupa que ela tem que usar. Esses são os seus vestidos, esses são os seus aparatos, esses são os seus enfeites. E ela deve se preocupar intensamente com o uso dessas roupas, a mansidão e a tranquilidade. Notem bem, o mundo aí fora quer criar um outro perfil da mulher. Se os irmãos olharem as feministas, os irmãos não verão nenhum sinal de mansidão e tranquilidade. Meu Deus, o que é aquilo? Meu Deus, Deus nos livre, até medo, eu tenho medo de feminista. Lá é um bicho, bichos, que atacam, gritam, xingam, ofendem, é isso. Nós devemos criar na nossa mente, consequentemente no nosso lar, um micromundo, um micro-universo. E esse micro-universo dentro de casa, nesse micro-universo dentro de casa, existe lá a figura da esposa, existe lá a figura do marido, e nesse micro-universo não entram os conceitos lá de fora, não entram esses conceitos. É um outro universo, é um outro mundo, é um outro planeta dentro da casa. Nesse outro planeta não há espaço, nesse outro mundo não há espaço para o padrão que existe lá fora. Nesse planeta que é o lar cristão, nesse universo quase que paralelo que é o mundo, que é o universo do lar cristão, a esposa tem outra postura. Ela tem um espírito manso e tranquilo, ela se veste assim, é a roupa dela. É a sua roupa do dia a dia. Ela acorda pela manhã e ela veste essa roupa. E ela passa o dia todo com essa roupa. Um espírito manso e tranquilo. E mais tarde ela adormece com essa roupa. Ela vive com essa roupa. É a roupa dela. É isso que a caracteriza. Ela não se importa se lá fora pensam diferente, não se importa com isso. Dentro do contexto do lar santo, a mulher piedosa veste essas roupas. E essas roupas, diz o texto, são de grande valor diante de Deus. E aí vejam onde entra aqui a figura das mulheres do passado, inclusive Sara. Ele diz assim: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Aqui o texto fala que um dos traços da mansidão e da tranquilidade é a submissão ao marido. Onde a mulher expressa, onde a mulher mostra as suas roupas espirituais, no seu relacionamento com seu esposo. Quando ela é submissa, respeitosa no trato com o marido, ela mostra os seus trajes interiores. O marido é a grande prova dela. É verdade, pastor, é mesmo. O marido é a grande prova. E é verdade isso. No trato com o marido, ela vai mostrar as roupas de mansidão e tranquilidade que ela passou a usar como mulher piedosa que ela é. E o texto diz assim: como fazia, aí vem Sara. Mas como? Pedro se apega a um detalhezinho que aparece no capítulo 18 de Gênesis, quando Sara diz assim: sendo já velho o meu Senhor, como nós poderemos ter filhos? Ela diz, sendo já velho o meu Senhor. Pedro se apega a isso. E ele diz assim: como fazia Sara, que obedeceu a Abraão. Isso aqui é o terror da feminista. Isso aqui, uma feminista lê isso aqui, ela desmaia, passa mal, tem que ir para a UTI se ela lê isso aqui. É até perigoso, não leia esse texto para uma feminista, que ela vai passar mal.
Se você ler esse texto, leva remédio junto. E notem, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Vejam a postura dela. Ela chamava o seu marido de Senhor, reconhecendo a liderança dele. E ele diz, da qual vós vos tornastes filhas. Ela é a matriarca não só de Israel, ela é a matriarca das mulheres piedosas. E diz, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. É isso. É o micromundo do lar cristão. É esse aqui. É aquela esposa que se veste, que se enfeita com os trajes da mansidão e da tranquilidade. Ela então se relaciona com o seu marido de modo respeitoso, sem gritos, sem ataques, sem ofensas, nada disso. Ela se relaciona com ele com mansidão e tranquilidade de modo respeitoso. Sara chegava a chamar Abraão de Senhor. Eu já pedi para Simone fazer isso, mas depois eu falei, não precisa mais, né? Mas seria um exagero, a meu ver, né? Mas Sarai chegava nesse ponto de chamar o marido de Senhor. O que Pedro quer destacar não é que a esposa tem que chamar de Senhor, não é isso. Ele quer destacar a postura respeitosa dessa mulher. A postura de serenidade, em que ela vê o marido como seu líder ali, que merece o respeito dela, ainda que ele tivesse seus defeitos, ainda que ela fosse uma mulher que ela também tinha defeitos, ela faz predominar essa postura respeitosa. E notem, dentro desse micro-universo que não tem nada que ver com a mulher lá de fora, que não tem nada que ver com os valores lá de fora, e que não permite que os valores lá de fora entrem nesse micro-universo, que é o lar cristão, há a figura do marido também. Vejam, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Como que é isso? Como é que o marido vai viver a vida comum do lar com discernimento? Pedro vai explicar. Acontece na sequência uma explicação específica. Ele especifica o que é viver a vida comum do lar com discernimento. Ele explica: tenham consideração para com vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Isso é viver a vida do lar com discernimento. O marido cristão, ele jamais ofende a sua mulher. Ele jamais maltrata a sua mulher. Ele jamais agride a sua mulher. Ele jamais desrespeita a sua mulher. Ele jamais fere a sua mulher. Ele é incapaz de levantar um dedo contra ela. Meu Deus, isso é algo absolutamente anulado, inexistente nesse micro-universo que é o lar cristão. Não tem nada que ver esse micro-universo com o mundo lá fora, nada. Ele a respeita, ele é fiel a ela, ele a trata com dignidade, ele a protege, ele a trata com ternura, com brandura, com respeito. E ela da mesma forma o respeita também. E então nesse micro-universo nós vemos ali as pequenas Saras. As pequenas Saras vivendo dessa forma, em segurança, em tranquilidade, em piedade. E nós vemos ali os pequenos senhores. Os pequenos senhores administrando ali a sua casa e exercendo ali a sua autoridade com entendimento, não tratando as suas esposas com amargura, mas com dignidade, com respeito e com honra. E assim o lar cristão se torna um verdadeiro paraíso nesta terra. E ele cumpre então a função pela qual o lar foi criado, que é trazer segurança, paz, tranquilidade, felicidade neste mundo que lá fora é um vale de lágrimas. Nesse mundo que lá fora nos cansa, faz o nosso coração sangrar, faz a nossa alma sofrer. Tudo isso, nós encontramos descanso de tudo isso quando nós chegamos num lar que é assim. Quando nós chegamos numa casa que é assim, onde há uma pequena Sara e onde há um pequeno Senhor. E eles dois ali vivendo juntos, ela com os seus trajes, ele com a sua administração amorosa. Então eles encontram ali naquele reduto descanso,
paz e proteção. Pedro se apega a isso. E ele realça em primeiro lugar o exemplo de Sara, falando depois também dos maridos. Nós temos então que lembrar de Sara, à luz de Gênesis 17, nós como cristãos, nós temos que lembrar de Sara como a grande matriarca de Israel. E isso é correto, e devemos pensar assim. Deus honrou aquela mulher dessa forma, e usou aquela mulher para dar seguimento à sua promessa, ao seu pacto. Mas não somente isso, nós somos crentes. Nós somos crentes, temos que ser sensíveis a tudo mais que o Novo Testamento, que a Bíblia ensina, inclusive o Novo Testamento. E o Novo Testamento fala, olha, ela é matriarca também de vocês, moças, de vocês, mulheres, de vocês, senhoras. Desde que vocês se trajem como ela, com espírito manso e tranquilo, ela será a matriarca de vocês também. Muito bem. O texto destaca Sara nos versículos 15 e 16, e o texto prossegue. O primeiro foco é em Sara. Sara vai aparecer de novo, ela vai ser focalizada de novo no capítulo 18, os irmãos verão, nos versículos 10 a 15, do capítulo 18, quem quiser ler em casa depois pode ler. Vão ver aí a velhinha, Sara, a velhinha, aparecendo aí, aprontando mais uma das suas, ela vai aparecer. E vamos chegar lá no capítulo 18 dentro de alguns domingos. Mas por hoje, Sara termina aqui. O foco em Sara termina aqui por hoje. E aí o foco agora vai para o segundo personagem. E vamos então para essa segunda focalização. O segundo foco agora vai para o personagem Abraão. Vamos ver de que modo o texto bíblico focaliza Abraão. Vamos observar. E é importante observarmos porque algo estranho acontece aqui. Vejam o que acontece. O texto diz assim: então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. Que história é essa? E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Os irmãos conseguem perceber a mistura que há aqui? Eu não sou formado em psicologia. Eu estudei muito pouco psicologia. Li alguns livros relacionados às diversas escolas de psicologia secular que existem hoje em dia. Então conheci as diversas formas, as diversas abordagens da psicologia secular. Então não conheço os detalhes, é claro, do universo interior das pessoas. Não sei ao certo como funcionam essas coisas. Mas o que nós vemos aqui nos versículos 17 e depois vem o 18 também, que são os dois versículos que focalizam em Abraão, nós vemos aqui algo da psicologia do crente. E se eu fosse um estudante de psicologia, fazer uma tese, uma análise da psicologia do crente, a psicologia do crente, porque existem certas complexidades na psicologia do crente em Deus. E é bom que nós entendamos que essas complexidades, a Bíblia as aponta, e quando nós as experimentarmos, nós não devemos entrar em desespero. Porque devemos saber que essas complexidades compõem a experiência do homem que crê em Deus, do homem que é justificado pela fé. Esse homem justificado pela fé, o homem que crê em Deus, ele tem alguns traços que eventualmente se manifestam no seu interior, na sua mente, que são extremamente contraditórios. Vejam o que há aqui. Leiam de novo esse versículo. Observem. Então se prostrou Abraão. O que é isso? É reverência. Reverência. Agora vejam o que vem a seguir. Então ele se riu. O que está acontecendo aqui? É uma reverência mesclada com escárnio.
Começou de novo o forrói. Começou de... Agora está mais alto agora, né? Está mais alto. Vamos seguir aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então notem. Vejam essa mescla presente agora aqui. Nós temos a reverência, e junto com a reverência, acompanhando a reverência, existe o escárnio. Como pode isso? Como pode alguém estar lá prostrado e dentro rindo? E ele é um crente, não é um incrédulo, não é um ateu. Ele está prostrado e dentro está rindo. E a prostração não é hipócrita. Ele está realmente prostrado, ele está diante de Deus. Mas durante essa prostração sincera, vendo ali Deus na frente dele, o texto fala que no versículo 22, que Deus se retirou dele elevando-se, dando a entender que Deus estava presente ali visivelmente. Ele estava assim, ele se prostra de verdade, ali rosto em terra, há sinceridade nisso. Mas em meio a essa sinceridade há algo contraditório, há o riso. E além do riso, existe a racionalização, tudo junto lá dentro dele. Ele demonstra reverência, ao mesmo tempo ele ri, e ao mesmo tempo ele racionaliza. Um homem de 100 anos vai ter filhos. Sara com 90 anos vai ter filhos. Há alguma senhora aqui com 90 anos? Ou mais, não sei. Mas imagine uma senhora de 90 anos com a barriga de 9 meses. Você olhar e falar assim, essa mulher está com vermes. Você vai pensar isso. 90 anos, isso aí é verme. Isso aí é inchaço, né? Inchaço no intestino, sei lá o que é isso aí. É algum tumor, não sei o que é isso. É tudo, menos um bebê. Menos um bebê. Não faz sentido isso aí. E Abraão, vocês riram agora, não riram? Vocês riram também, não culpem Abraão, porque ele riu. Ele riu por quê? Porque ele imaginou Sara, 90 anos de idade, ali, né? Aquele barrigão enorme. O que você tem? Eu tô com vontade de comer rapadura. O que é isso? A gravidez me deixa assim. Meu Deus do céu, isso é uma piada gigantesca, imensa. Não dá para imaginar uma coisa dessas. Como é que pode isso? Uma mulher de 90 anos grávida, não tem cabimento. Abraão prostrado ali começou a dar risada, e vocês riram também agora. Ninguém pode agora culpar Abraão. Agora vejam, o que é curioso notar nisso aí, nós vemos essa mescla, nós vemos a reverência mesclada com o riso e mesclada com a racionalização. Abraão duvida, enquanto é reverente. Como pode isso? Como ele pode duvidar enquanto é reverente? Como ele pode rir, duvidando do que Deus falou, enquanto está prostrado? Talvez isso tenha acontecido aqui hoje. Eu falei sobre as mulheres serem submissas. Talvez algumas mulheres prostradas aqui em adoração começaram a dar risada. Se conhecesse meu marido. Pode ter acontecido isso. Se Pedro conhecesse meu marido, não escreveria esse capítulo. E essas coisas, elas podem acontecer dentro de nós. Esses elementos contraditórios compõem a normalidade do interior do crente. É isso que é lindo ver na Bíblia. Na Bíblia nós não vemos grandes heróis, a minha fé é poderosa. Não temos isso. Nós temos homens como nós. Nós temos um homem prostrado ali, rindo e pensando, pera lá. Fala sério. Nós vemos isso. E quando isso acontecer conosco, notem bem, quando isso acontecer conosco, isso não deve nos apavorar. Há pessoas que entram em desespero. Será que eu sou crente? Meu Deus, o que eu estou fazendo? Pequei contra o Espírito Santo, não tem perdão. E aquele pânico total, aquela culpa imensa nas costas. A minha fé é muito fraca, a minha dúvida. Onde eu estava com a cabeça? Calma. Nós somos seres humanos. Nós somos criaturas de barro. Nós não somos super santos.
Não somos seres perfeitos na nossa formação interior, não somos. E nós vemos aqui Abraão com esses dilemas todos. Nós vemos essa mescla contraditória dentro dele. Ele ali com essas mesclas todas, nisso tudo existe realidade, sinceridade, não há hipocrisia, tudo isso é real. Ele lida com coisas contraditórias dentro dele. É assim, o crente muitas vezes passa por isso. Nós devemos descansar diante dessas coisas, por quê? Porque nós temos o restante da história que mostra como Deus lidou com isso. Vejam o que acontece. Algo mais aparece aqui. Algo mais acontece aqui. Veja, o texto diz assim no versículo 18, notem, agora vai entrar mais um elemento nesse caldeirão todo de contradições. Ele fala, disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Que isso? É uma oração. No meio da mescla de reverência, escárnio e racionalização, ele faz uma oração. É sincera a oração? É sincero. Esse homem que está prostrado reverentemente, que está rindo por dentro, que está ao mesmo tempo racionalizando e duvidando, achando até engraçado o que Deus falou, ele faz uma oração sincera. Ele fala, proteja Ismael, por favor. E o que é curioso notar é que no versículo 20 Deus fala, quanto a Ismael, eu te ouvi. Eu te ouvi. O que isso mostra? Isso mostra, irmãos, que Deus entende as nossas contradições. Deus entende as nossas fraquezas. Deus entende os nossos dilemas, as nossas dúvidas. Deus entende até o nosso riso. Ele entende quando nós duvidamos. Ele entende isso. Ele não puniu Abraão. Ele não puniu. Ele ouviu a oração da incredulidade. Ele ouviu. Ele escutou o riso de Abraão? Escutou. E veremos evidência disso já já. Ele viu o riso de Abraão. Ele percebeu o pensamento de Abraão, duvidando da gravidez de Sara e da sua paternidade aos 100 anos. Percebeu. Ele viu também a sua prostração sincera e temerosa. Ele viu essa mistura toda, ele viu isso. Mas mesmo assim, nessas contradições todas, ele vendo ali, olhando para aquela bagunça que estava dentro do coração de Abraão, ele escutou a oração dele. Que era uma oração, na verdade, não era uma oração de fé. Era uma oração de incredulidade. Senhor, abençoe Ismael, porque eu acho que Sara com 90 anos não tem filho não. Abençoe Ismael. E Deus responde, eu vou abençoar. Eu te ouvi. Eu ouvi a oração da sua incredulidade. Eu ouvi a oração da sua fraqueza. Eu ouvi a oração que veio depois da risada. Eu ouvi a oração que veio depois da racionalização. Eu escutei. Eu sou um Deus amoroso, paciente e compassivo. Eu escuto orações imperfeitas também. Eu escuto orações de pessoas que por dentro não têm aquela fé de ferro. Eu escuto a oração de corações deformados. Eu escuto a oração de pessoas que duvidam de mim. Eu escuto. Eu ouvi a sua oração e eu vou atender. Eu vou proteger Ismael. Então, o foco colocado sobre Abraão nos ensina algo sobre nós e algo sobre Deus. Não se assuste com você. Ou melhor, se assuste. Se assuste. Mas não ao ponto de entrar em desespero. Se assuste. Se assuste sim. Mas não ao ponto de achar que Deus não tem amor suficiente para compreender os dilemas que se revolvem dentro de você. As dúvidas, as racionalizações, até os eventuais escárnios. Em vez de se remoer com isso, dirija ao Senhor, nem que sejam as orações de incredulidade. Meu Deus, o que o pastor está falando? O que o pastor está falando? O que é isso?
O que o pastor falou agora? Eu estou dizendo, em vez de se torturar e de sofrer, eu cometi pecados horríveis, Deus vai me punir e me atacar. Procure serenar o seu coração. Essas coisas nos sobrevêm. Essas coisas nos sobrevêm. Nós somos pessoas, somos criaturas, e o nosso Deus é compreensivo. Em vez de se torturar, dirija ao Senhor aquela oração que você naquele momento tem forças para dirigir. Eu não tenho forças e não tenho fé suficiente para pedir a cura. Abraão não tinha fé suficiente para crer na gravidez de Sara, mas ele tinha fé suficiente para pedir proteção para Ismael. Então ele orou pedindo proteção para Ismael. Eu não tenho fé suficiente para pedir a cura, então eu pedirei o conforto durante a dor. Eu não tenho fé suficiente para pedir a solução desse problema em casa. Eu acho que isso não vai se solucionar. O que eu vou fazer? Então eu vou fazer uma oração pedindo pelo menos que Deus me dê condições de enfrentar essa situação que não se dissolve. Eu vou fazer a oração do homem que tem uma fé pequena, mas eu vou fazer a oração do homem da fé pequena. Eu não vou deixar de fazer a oração. Eu não tenho fé para fazer a oração do pedido de gravidez de Sara, mas eu tenho a fé suficiente para pedir que Ismael seja protegido. Eu vou fazer então a oração do homem da fé pequena. E Deus, misericordioso e bondoso, ouvirá e atenderá. Ele sabe que somos pó. Ele sabe que somos fracos. Ele sabe que o nosso interior não brilha como o ouro, não. No nosso interior estão mesclados ouro e barro. E Ele sabe disso. Ele não se assusta com isso. E o modo como Ele trata Abraão mostra isso. Vamos agora mudar o foco. Agora sai o foco de Abraão. Abraão nos assustou um pouco com essas posturas todas. E nós vemos nesses versículos um espelho. Nós nos vimos aqui, eu me vi aqui. Eu olhei e falei: Abraão, você sou eu. E vários irmãos aqui também fizeram isso. Vários irmãos olharam e disseram: mas esse não é Abraão, esse sou eu. Eu sou assim. Eu me prostro e duvido e dou risada. Não sou só eu? Não, não é só você. E agora? Vejam como Deus trata essas pessoas. O Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso e o Senhor atende a súplica. Faça a súplica do homem de pequena fé. Faça. Não se deixe levar pelo susto que o seu coração lhe dá, mas siga em frente e faça a súplica do homem da pequena fé. Vejam, quando nós seguimos em frente aqui, o foco é mudado, o foco é transformado, é passado para outro foco. Vejam o versículo 19, porque agora o primeiro foco foi sobre Sara. E nós conhecemos a matriarca das mulheres piedosas e da nação de Israel. No segundo foco, nós vimos Abraão e conhecemos o universo interior do homem crente, que não é um universo tão bonito. Ele tem alguns defeitos ali. E agora o foco vai para Isaac. Isaac aparece agora, pela primeira vez. Vamos então ver esse foco. Vamos ver o foco nesse personagem aqui, Isaac, no versículo 19. Diz assim: Deus lhe respondeu, é mais uma fala de Deus. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. Deus viu a dúvida, Deus viu o riso, Deus viu o escárnio, Deus viu a racionalização, mas Ele faz o quê? Ele realça: vai ser isso e acabou. Vai ser isso e acabou. E note o que Ele fala: e lhe darás o nome, qual o nome? Isaac. O que significa? Riso. Só para lembrar o que você fez agora, você pensou que eu não vi, né? Você pensou que eu não vi, né? Só para um toquinho para você, eu vi o seu riso, viu? O seu filho vai chamar risada. Senhor, viu? Esse vai ser o nome dele. Risada. Te lembra alguma coisa? Lembra alguma coisa? O nome dele?
Lembra? Eu vi, tá bom? Só que eu não vou fazer nada com você. Merecia levar uma bronca. Merecia. Merecia levar um puxão de orelha. Porque eu vi o que você fez. Mas eu entendo o que você é humano, eu entendo que você é uma criança, eu sei que a sua fé tem imperfeições. Mas note, o seu filho vai se chamar Riso. Daqui a pouquinho, Sara vai fazer a mesma coisa. Daqui a pouquinho, no capítulo 18, ela faz a mesma coisa, só que Deus dá uma bronca nela. E ela não aceita a bronca. Quando Isaac nasce, olha o que ela faz. Ela fala, ele se chama Isaac. Sabe por quê? Ele se chama Isaac porque todos agora vão rir comigo. Sara, aos 90 anos, teve um filho. Todos rirão comigo, mas não é essa a causa, não. Tudo bem, era verdade. Ela vai dizer, todos rirão comigo. Quem diria Sara aos 90 anos sendo mãe? Não é engraçado? E todos rirão comigo, certo? Tudo isso é verdade, Sara. Mas você sabe muito bem que a causa do nome do garoto não é isso aí, não. A causa do nome do garoto está lá atrás. Abrão riu quando ouviu falar dele. E você riu também. A causa do nome dele é outra, não se esqueça disso. Então vejam. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque, Riso. E notem a ênfase aqui, notem a novidade, são várias novidades aqui. Agora ele diz o nome do menino, diz que a mãe do menino que vai herdar as promessas é Sara, ele já disse isso lá no começo, agora acrescenta o nome do menino e fala, esse menino sim, ele vai ser o herdeiro da promessa. Diz, estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. É através desse menino que as minhas promessas vão se cumprir. A terra prometida será dada à descendência dele. As nações da terra serão abençoadas por meio da descendência dele. A história da redenção vai seguir o seu rumo através da linhagem desse menino. Mas Ismael, eu ouvi a sua oração. Eu escutei a sua oração de fé pequena. Eu escutei. E eu vou fazer, vejam o versículo 20. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei. Falo-ei fecunde, o multiplicarei extraordinariamente. Ele gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Quando os irmãos continuam a leitura de Gênesis, chegando no capítulo 25, versículo 16, Gênesis 25, 16, os irmãos descobrem que Ismael gerou de fato 12 príncipes, como Deus falou que ia acontecer. Mas notem o versículo 21, a minha aliança, porém, agora vem o contraste entre Ismael e Isaque. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque. Ele é que vai dar sequência à linhagem santa, o qual Sara te dará à luz. Isaque será filho de Sara, não de outra mulher, não de nenhuma escrava, de nenhuma concubina, mas da sua esposa. Ela vai dar à luz. E note bem, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano, dentro de 1 ano, você será pai de novo. E o menino que vai nascer vai se chamar Isaque e será filho de Sara. 1 ano. Deus deu a certeza de que aquilo iria acontecer. Isso vai acontecer dentro de 1 ano. Eu vou visitar Sara e vou abrir-lhe a madre. E você vai ser pai desse menino e ele vai dar sequência à história da redenção da humanidade. Ele vai herdar as promessas. A descendência que eu prometi para você virá através dele. E por meio dele virá o Messias ao mundo, e o Messias fará com que todas as famílias da terra sejam abençoadas. O que aconteceu na sequência, na história da redenção, o que aconteceu? Muito simples, muito fácil de acompanhar isso agora que tudo passou, nós conseguimos entender. Isaque gerou a quem? Gerou Jacó e Esaú, gêmeos. Deus então escolheu Jacó
e rejeitou Esaú. E Jacó teve 12 filhos, e um deles se chamava Judá. E Deus escolheu Judá para ser o ancestral de Davi. E então nasceu Davi, nasceu a linhagem dos reis, surgiu a linhagem dos reis davídicos. E dentro dessa linhagem surgiu o Messias Jesus. Então você consegue traçar toda a trajetória dos ancestrais do Messias, até que chegamos em Isaque. Isaque será o veículo através do qual eu trarei o Messias ao mundo. E então a promessa que eu fiz, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dos seus descendentes, vai se cumprir. E se cumpriu. Os irmãos estão aqui hoje, crentes no Messias, por causa desse texto aqui, que talvez alguns nunca tenham lido. Mas esse texto aqui é um elo na corrente da história da redenção. Nós cremos no Messias, que veio ao mundo, porque essas coisas se cumpriram. Sara teve um filho, louvado seja Deus, pela história da redenção que ele escreveu. Esse filho teve gêmeos, um deles Jacó, gerou 12 filhos, um deles Judá. Judá deu origem aos reis davídicos, a linhagem davídica trouxe à luz o Messias. E hoje nós cremos nesse Messias, e somos abençoados, e outros povos de outras nações são abençoados. Tudo porque, na sequência da história da redenção, essas coisas que lemos e estudamos se cumpriram. E nós louvamos a Deus por tudo isso, pela história da redenção que teve sua continuidade através de Isaque, que é focalizado nesses versículos finais. Bem, esse é o texto. E eu quero, para terminar, nós aplicamos esse texto na realidade da família. Nós fizemos isso imitando Pedro. Nós aplicamos isso à realidade da família. Nós aplicamos esse texto à realidade das nossas lutas internas, das nossas imperfeições interiores. Nós aplicamos o texto a isso também, para compreendermos melhor o modo como nós próprios funcionamos. Mas eu quero apontar uma lição que emana daqui, que é uma lição que talvez o autor bíblico não quis destacar, mas ele fez transparecer. Ele não quis destacar, mas ele fez transparecer. Na Bíblia há várias lições assim, que o autor bíblico não quis realçar, mas enquanto ele escreveu, ele deixou transparecer. E qual é a lição que eu quero destacar nesse pequeno trecho e que o autor bíblico deixou transparecer? A lição é a seguinte, Deus, notem bem porque isso vai se relacionar com a nossa vida particular, com o nosso dia a dia, com o modo como nós vemos a vida. Então prestem atenção. Deus, quando nós lemos esse texto, nós aprendemos que Deus conhece o amanhã, não porque Ele consultou o amanhã. Ele não é um vidente. Ele não é como um cartomante, que sabe o futuro porque descobriu o futuro. Não é assim. Deus não conhece o futuro, Ele não é presciente, porque Ele teve uma revelação sobrenatural do que vai acontecer, ou porque Ele consultou o futuro de algum jeito e descobriu como as coisas serão. Ele não é isso, Ele não é um adivinho, Ele não é um profeta, Ele não é um cartomante, Ele não é um vidente, Ele é Deus. E quando nós olhamos esse texto, nós descobrimos por que Ele conhece o futuro. Deus conhece o futuro porque Ele sabe o que Ele vai fazer no futuro. É por isso que Ele sabe o futuro. Ele não sabe o futuro porque Ele descobre o futuro. Ele sabe o futuro porque Ele sabe o que Ele vai fazer. Ele sabe o que Ele planejou. Ele sabe o que Ele estabeleceu na sua mente que Ele vai fazer. É por isso que Ele sabe o futuro.
Ele sabe amanhã, não por consulta, mas por determinação dele mesmo. Vai acontecer isso porque eu vou fazer assim. Vai acontecer tal coisa e eu sei que vai acontecer isso porque eu vou fazer isso. Não é porque eu descobri, é porque eu vou fazer. Vejam o versículo 16. Vejam como ele sabia o futuro de Sara. Porque ele sabia o futuro de Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Como é que eu sei? Porque eu vou fazer isso. É por isso que eu sei. Não é que eu descobri. Não é que eu olhei no corredor da história e descobri essa informação. Não. Eu sei disso porque eu vou fazer isso. É minha decisão. É assim que eu decidi agir no futuro. É por isso que eu sei o futuro, porque eu sei o que eu vou fazer no futuro. Vejam o versículo 20. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Como é que eu sei que tudo isso vai acontecer com ele? Simples, porque eu vou fazer isso. É por isso que eu sei o futuro, porque eu decidi fazer isso. E nós vemos isso aqui sendo aplicado à nação de Israel, a história da redenção. Como é que eu sei o que vai acontecer? Eu sei, diz o Senhor, porque eu vou fazer. E isso é importante, porque quando nós olhamos a Bíblia, nós percebemos que essa forma de agir não se aplica somente à história geral, à história das nações, à história do mundo, à história de Israel, à história da redenção. Isso se aplica a aspectos individuais. E é por isso que nós temos que aprender a descansar. A nossa vida está nas mãos de Deus, que conhece o futuro dela, não porque Ele descobriu o futuro dela, mas porque Ele escreveu o futuro dela. E isso deve trazer a cada um de nós livramento da ansiedade, livramento do medo, livramento da insegurança. Notem, eu vejo algo interessante acontecendo, e os irmãos vão me acompanhar, e nós vamos encerrar com esse pensamento. Eu vejo algo curioso acontecendo no livro de Atos. Os irmãos devem olhar o que acontece em Atos. Vejam o capítulo 12 de Atos, rapidinho, estamos terminando. Eu quero que os irmãos saiam daqui tranquilos quanto ao amanhã. Como eu estou ficando velho, eu tenho um pouco de medo do futuro. Com a reforma da Previdência, eu fico com mais medo ainda do futuro. Então, tenho muito medo do futuro, né? O futuro já começou e eu não tenho nada, né? Então, a minha tendência, eu não sei se é próprio da minha idade, eu começo a desenvolver certos temores. Como é que vai ser? Quem vai cuidar de mim? A minha esposa já tão idosa, né? Como é que vai ser? Não é nenhuma Sara, né? Como vai acontecer? Será que eu vou poder cuidar da minha esposa? E quando eu não conseguir mais pregar? E quando a igreja enjoar de mim? Não vamos enjoar? Vão. Todo mundo enjoa de velho. Não vai ter jeito, né? Vocês vão falar, pastor, some daqui, né? Vocês vão fazer, vai chegar o dia, pode esperar, vai chegar esse dia. Acontece, é normal, né? O nosso tempo de produção, o nosso tempo cessa. A nossa mente se cansa, não tem mais aquela vivacidade, isso vai acabando. Logo eu vou me confundir sem música nenhuma, sem forró nenhum, né? Eu vou me confundir sem forró. Aí quem vai aguentar uma coisa dessas, né? Então vai acabar. Claro que vai acabar. O meu tempo, eu quero, Deus me ajude para que fique mais tempo, bastante tempo. Mas eu começo a me preocupar com o futuro. O que vai acontecer, Senhor? Eu não sei. Como será no final de tudo? Eu vejo outros pastores, e eu fico preocupado com o fim que eles tiveram. Isso me assusta um pouco, né? E acho que outros na minha idade às vezes também se preocupam com isso. Nós não deixamos de ser, né? Criaturas incrédulas, né? Nós duvidamos sempre, né? Mas vejam, quando nós olhamos a vida dessa perspectiva, o nosso coração se acalma. A teologia bíblica é uma poltrona real.
A teologia bíblica é uma poltrona na qual eu me sento e descanso. Jesus falou o seguinte: por que vocês estão inquietos pelo dia de amanhã? Por quê? E aí é um tapa na minha cara, né? E eu volto então à normalidade. Mas além dessas admoestações do nosso próprio bondoso Senhor, existem outras realidades teológicas que nos ajudam. Vejam, eu gosto desse texto de Atos 12. Os irmãos devem observar. Vejam, Atos 12 diz assim, observe no versículo 1. Há uma grande crise aqui. Diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Ele matou um apóstolo. Herodes matou Tiago, irmão de João. Ele o matou com a espada. Uma morte cruel. Herodes era extremamente cruel. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ele queria maltratar Pedro, apresentar ao povo depois da Páscoa para o matar também. Ele queria matar Pedro também, mas numa ocasião especial, para ganhar popularidade. A festa dos judeus terá alguém sendo morto, e é Pedro, e os judeus ficariam vibrando com isso, e Herodes ganharia muita popularidade. E vejam, versículo 5: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro estava em pânico, sem dormir, tomando remédios. É essa a tua tradução? Não? Mas notem a situação. Notem a situação aqui. Ele tem tudo para desenvolver aqui um problema psíquico incurável. Uma noite de insônia. Remédios tarja preta. E ele, no entanto, o texto diz, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Na noite em que ele seria apresentado, para ter o seu pescoço cortado pela espada. Ele dormia. Você dormiria? Você dormiria? Ô soldado, pega aquele travesseiro para mim, está ali no canto. Pega o cobertor também. Estou com sono. O que é isso? Eu vejo esse texto aqui, eu não sei se é a intenção do autor isso. Não sei. Mas eu gosto de pensar, notem bem, é uma percepção pessoal minha, não tem nada de exegese aqui. Eu gosto de pensar que Lucas coloca aqui uma notinha de ironia. Eu gosto de pensar isso, que Lucas, hábil escritor como é, ele coloca aqui uma notinha de ironia. Toda aquela tensão em volta, ele descreve todo esse quadro ameaçador. Os versículos 1 a 5 e mesmo o versículo 6 mostram um quadro extremamente ameaçador e carregado. E Pedro dormindo. Por quê? Por que Pedro estava dormindo? Eu acho, mais uma vez, não há nenhum elemento no texto que mostra isso, mas eu tenho uma suspeita. Eu vou compartilhar com os irmãos. Vou tomar a liberdade de compartilhar com os irmãos a minha suspeita. Eu acho que ele estava dormindo por causa de João capítulo 21. Veja o que diz o capítulo 21. João 21. Eu acho que é por isso que ele estava dormindo. João 21, 18 e 19. É Jesus conversando com Pedro. Olhem Jesus conversando com Pedro. Vejam o que ele diz. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria.
Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. O que Jesus disse para ele? Você vai ficar? Você vai ficar velho. Jesus falou isso para ele? Falou. Você vai ficar velho. O que ele fez na prisão? Eu acho que você lembrou disso aqui e disse, não, está tudo bem. Está tudo bem. Jesus disse que eu vou ficar velho. Eu ainda não sou velho. Eu sei que eu não vou morrer. Porque o que o Senhor determinou a meu respeito, vai acontecer. Não importa o que diga Herodes, não importam essas cadeias, não importam esses soldados, não importam essas prisões, não importa essa masmorra, não importa nada disso. Tudo isso não deve me assustar. As circunstâncias não devem me assustar. Eu sei que aquilo que o Senhor estabeleceu ao meu respeito vai se cumprir. Ele disse, quando você ficar velho, isso significa que eu vou envelhecer. Eu ainda não envelheci, então eu posso dormir. Passe o travesseiro, por favor. E dormiu. Dormiu porque sabia que o plano de Deus a seu respeito se cumpriria. E ele pôde descansar na masmorra. Gênesis 17 mostra Deus controlando a história da salvação. E nós aprendemos que ele faz assim com todas as histórias. E Ele faz assim com a nossa história também. Nós podemos descansar, porque aquilo que diz respeito a nós, o Senhor levará à sua conclusão final. E nós podemos ter paz, sabendo que o nosso futuro está nas suas mãos. Vamos orar agradecendo a Deus, que é o Senhor da nossa história. Senhor santo e amado, muito obrigado por esse texto tão precioso que nós estudamos, que nós lemos. E obrigado por tudo que pudemos aprender nesta noite. Abençoa para que a sua palavra entre no nosso coração e fique gravada ali. E que as lições preciosas e grandiosas que mudam o nosso modo de pensar e a nossa conduta façam parte da nossa mente. E assim sejamos pessoas diferentes, honrando ao Senhor em tudo. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.